Bom dia, então, pessoal. Peço que vocês, né, preste bem atenção, tá? A gente não teve aula no Meet ainda, então a maioria foi meu aluno ano passado, já me conhece, mas de qualquer forma eu vou me apresentar de novo, professora Larissa, de Ciências. Vocês foram meus alunos no sexto ano. Na semana passada vocês tiveram uma aula com o estagiário, né, com o Antônio. E hoje volta novamente comigo, né? A partir de agora a gente vai ter toda terça às 9h15 da manhã. Se alterar algum horário, eu vou avisar vocês lá no grupo, tá? A gente sempre vou gravar e disponibilizar a aula depois. Se não der pela manhã, porque às 10h30 eu tenho no sexto, às vezes não dá para me colocar lá no grupo a gravação, eu coloco à tarde. E à tarde também eu vou estar colocando, se der hoje, aqueles que ainda têm atividades atrasadas, vou colocar lá no grupo para vocês. Então, essa aula hoje é para falar sobre o conteúdo dessa próxima quinzena, sobre as dúvidas de vocês, tá? A semana que vem nós vamos falar de novo, eu já postei lá no grupo o conteúdo. O conteúdo dessa semana a gente já vai entrar um pouquinho em saúde, porque vocês já tiveram, né? A 70 já falou sobre impactos ambientais, 71 sobre biomas. Algumas não tiveram, que a outra teve, mas mais para frente, então, a gente vai falar sobre isso e a gente, então, vai um pouquinho entrar na saúde agora. Quem quiser, que está com conteúdos em mãos e quiser acompanhar ali, pode acompanhar o conteúdo. E depois, se tiver dúvidas, eu vou abrir para perguntas, tá? Primeiro a gente vai começar. Se for entrando colegas, eu vou aceitando. Só que já é 9h21, então eu acredito que a maioria que tivesse que entrar já teria entrado na aula, tá? O que a gente vai falar sobre esse próximo conteúdo, então? Políticas públicas e SUS. Eu quero que vocês me digam, alguém participe agora da aula e diga, vocês já ouviram falar em políticas públicas e SUS? O que vocês pensam que é uma política pública? Quando se fala em política, eu não estou falando em partido político, em candidato político, prefeito, governador, presidente da República. Política é tudo que eu faço, tudo que eu falo. Nós aqui na aula estamos fazendo uma política. Por isso que as candidaturas a executivo também, desculpa, ao legislativo, executivo, também são políticas. Ninguém sabe o que é uma política, então? Então, política é tudo que eu faço, são regras que eu coloco, são debates que eu faço. E SUS? Já ouviram falar no SUS? Eu acho que todo mundo, né? Quem não precisa do SUS? Eu posso nunca ter ficado doente e indo lá no posto de saúde consultar, mas eu fiz vacina já pelo SUS. Quem é que está dando a vacina do coronavírus agora para a população? É o SUS, não é isso? Uhum. Tá, a gente vai ler um pouquinho para vocês ali. Quem quiser acompanhar pelo o arquivo que eu mandei, pode acompanhar. Quem quiser só prestar Doutora, atenção, presta. Pode falar quem é que está falando? o Guilherme, o Matheus e o Bernardo não sabiam que tinha aula, agora eu mandei ele pra eles entrarem. Tá, daqui a pouco, então, se eles entram, eu aceito, tá? Tá. Gente, então eu vou ler ali para vocês. Qualquer dúvida, depois que eu acabar, daí vocês podem perguntar, tá? Sobre esse conteúdo, então. Políticas públicas e SUS. As políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelo governo nacional, estadual ou municipal que afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, cor
religião ou classe social. O que diz isso? Que independe da nossa situação, ela é feita para nós. Ou seja, o SUS é de todos nós, não importa se eu tenha dinheiro para pagar uma consulta privada, mas de qualquer forma ele é meu também. A gente paga impostos, é para todos os cidadãos. No Brasil, as políticas públicas de saúde orientam-se desde 1988. Vocês nem pensavam em nascer ainda, tá? Conforme a Constituição Federal, promulgada neste ano. A Constituição Federal, gente, é as leis que regem as nossas vidas, o Brasil. É muito importante vocês conhecerem, vocês têm acesso a ela na internet. Lá está todos os nossos direitos, mas os nossos deveres como cidadãos. Vocês ainda são menores de idade, mas no momento que vocês terem 18 anos, serem maiores de idade, vocês vão ter também que usufruir desses direitos e desses deveres que estão na Constituição Federal, tá? Em nosso país, o Sistema Único de SUS é a maior política pública do Estado e dentro desse sistema existem vários programas de saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. O que seria isso? Integral em toda a sua integralidade, universal em qualquer lugar do Brasil que eu estiver, tá? Não é porque eu moro em São Gabriel, nasci em São Gabriel, que eu só posso ser atendido pelo SUS em São Gabriel. Qualquer cidade que eu for morar, ou que eu estiver viajando, ou estiver tirando férias e eu precisar, eu devo ser atendido naquele local. E gratuito, porque eu não chego lá e não tenho que pagar com dinheiro. Na verdade, a gente paga ele, mas é impostos ao governo, tá? É considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos do mundo. Beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde procedimentos ambulatoriais simples a atendimentos de alta complexidade, como transplante de órgãos, entre outros, tá? Gente, eu peço assim que vocês na aula, se puderem ligar as câmeras, tá? Melhor, tá? Porque eu não sei se vocês estão na aula ou não, tá? Se ficar assim, sem participar e sem câmera desligada, eu vou considerar falta. E seria importante para eu ver que vocês realmente estão prestando atenção. Então, gente, o SUS, na verdade, ele é esse grande programa de saúde. E por que ele é considerado o maior e melhor sistema? Porque em muitos países não há esse sistema público como nos Estados Unidos. A saúde é paga, eu devo pagar pelos atendimentos, tá? Mesmo tendo falhas, eu vou ali, demora a consulta, mesmo assim ele é considerado, tá, muito importante, tá, de saúde. Se é ruim com ele, pior seria sem ele, tá? Os desafios, no entanto, são muitos, cabendo ao governo e à sociedade civil a atenção para estratégias de solução de problemas diversos, identificados, por exemplo, na gestão do sistema, seria quem gerencia o sistema, né, gente? E também no subfinanciamento da saúde, a falta de recursos, que seriam os maiores problemas que o SUS nos traz hoje, né? Então, não é só responsabilidade do governo, do presidente, do prefeito, da cidade, do governador, de gerenciar e de cuidar o SUS. É de todos nós, cidadãos, de olhar como está funcionando e cobrar os nossos governantes por isso. Ela é uma participação democrática, nem a escola. A escola é uma obrigação, não é só do professor, vocês sabem, né? Tem a direção, tem vocês, tem os pais, todos participam da escola ativamente. E o SUS é a mesma coisa. Todos nós, cidadãos, participamos. Não é só o governo que cuida do SUS, porque como nós vivemos numa democracia, a gente elege nossos representantes, nós também prestamos atenção aos serviços oferecidos, tá? Isso vocês já têm que pensar, vocês já estão no 7º ano, gente, e já tem que começar a pensar, daqui uns dias vocês vão ser eleitores, daqui uns dias vocês estão no ensino médio, na faculdade, vão ser profissionais, que não é só deixar para os governos. Nós, como cidadãos,
também temos que pensar sobre aquilo e cobrar. Quando vocês recebem um conteúdo não só em ciências, português, matemática, vocês têm que pensar sobre aquilo que a gente está trabalhando, mas por quê? Questionar. Por que eu estou tendo isso? Por que será que a professora de ciências está me trazendo isso? Por que será que os estagiários me trouxeram sobre biomas lá, sobre impactos ambientais? Por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que saber sobre SUS? Porque já está na hora de vocês saberem que existe e que vocês participam. Ele é nosso, ele é de vocês, ele é meu, tá? Independente de ter planos de saúde ou não. Paralelamente à realização de consultas, exames e internações, o SUS também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção da vigilância sanitária, como fiscalização de alimentos e registros de medicamentos. Quem fiscaliza os alimentos nos supermercados, nas padarias, nas indústrias alimentícias é o SUS. São os fiscais que trabalham lá no SUS. E o registro dos medicamentos que a gente compra nas farmácias também é ele. Então, vocês viram que o SUS vai além da consulta que eu faço no posto de saúde lá do Independência, que é a região que vocês vivem, ou lá do outro bairro, ou do centro, ou de qualquer... Ele vai muito além, gente. Ele é um sistema complexo, tá? Ele gere todas as nossas questões sociais e de saúde, tá? Além da democratização da saúde, antes do SUS, gente, nós só tínhamos saúde para alguns grupos da sociedade. Só que podia consultar no posto de saúde ou ter atendimento no hospital é aquele que tinha trabalho com carteira assinada, gente, tá? Quem não comprovasse sua carteira assinada antes de 80 tinha como consultar gratuitamente. Ele tinha que pagar, então, pelo seu atendimento. Após 88, foi democratizado para todos, né? A implementação do SUS também representou uma mudança de conceito como a saúde era interpretada no país. Até ali, a saúde era só representada como não ser uma doença. Ah, não é uma doença. Eu tô com saúde, eu não tô doente. Depois do SUS, vocês acham que isso mudou ou não? O que vocês têm como conceito de saúde de vocês? Como Ana assim, Carolina, conceito de saúde? Isabelle, Guilherme, Gabriele, Naomi, Matheus e a Gabriela aí, que eu vi também aí no Meet da Elda Pimentel. Como assim, conceito de O saúde? que vocês têm para me dizer? Vocês acham que saúde é só não estar doente? Não, saúde Eu é ter tenho uma saúde. alimentação. Significa que eu não estou doente? Não. Quem está falando? Gabriele, Pode falar, Gabriele. eu acho que saúde é ter uma alimentação boa, sabe? Tipo, você cuidar bem. Eu acho que saúde vai mais além de doença. E isso, saúde é uma coisa. Muito bem, Gabriele. Eu só vou complementar, tu está correta. Saúde não é estar doente. Saúde é ter uma condição social de vida, de cidadania adequada. Eu poder se me alimentar bem, eu poder ter uns programas que me conduzam a eu prevenir a saúde. É uma condição física de bem-estar social. Eu ter acesso à educação, eu ter acesso à moradia, eu ter acesso ao saneamento básico, à água que vem para minha casa, à luz, a coleta de lixo, tudo isso é saúde, nas palavras de vocês. Então, é complexo. Saúde não é eu estar doente. Ah, eu tenho saúde, eu tenho tudo isso, mas eu posso estar com algum... Eu tenho que tomar um medicamento, mas de qualquer forma eu ainda tenho saúde. Ter saúde também é ter o SUS, tá, gente? Mas antes era só o conceito que se tinha no passado. Era assim: eu não estou doente, eu tenho saúde. Com a chegada do SUS, e mais adiante a gente vai ver por quê, tá? Por isso que é tão importante esse sistema. Fazendo com que os esforços e as políticas se reduzissem ao tratamento de ocorrências de enfermidades. Então, até ali, a gente só ia lá no médico, só ia procurar o SUS quando eu estava doente. Quando eu estava lá, digamos, já para morrer,
eu procurava. Hoje a gente já tem esse conceito muito diferente, gente. A gente vai para prevenir. Muitas vezes, quando eu estou já para morrer e não tem mais o que fazer, às vezes nem são tratamentos paliativos, nem às vezes me deixar internado lá na UTI e de hospital não vai se fazer mais. Isso já é uma questão da humanização do SUS que a gente pode falar na aula que vem, eu não vou entrar, a gente não prolongar para poder entender por partes, tá? Já que o SUS ele age no início, na prevenção, realmente. Não que ele não trate. Eu tô com gripe, eu tô com Covid, eu não vou ir porque a professora disse que não adianta. Não é isso, gente, vai. Mas o objetivo é começar no início e não no fim, como era antigamente. Dizia, antigamente tinha até um conceito, as pessoas mais velhas, foi no médico, tá no hospital, é porque vai morrer. E esse conceito perpetua. Quando acha que uma pessoa está no hospital, significa que ela está lá para morrer. E não é isso. Porque durante muitos e muito tempo, gente, isso perdurou nas nossas gerações, porque a gente só procurava quando realmente estava nessa condição, tá? Então, foi promovida a prevenção de agravos hoje e planejamento das políticas públicas. O SUS também faz planejamento. O posto de saúde aí do bairro de vocês, ao lado da escola, ele faz tudo isso que eu estou dizendo. Tudo isso. E a escola trabalha junto, que nós temos até o programa de saúde na escola. O que eu estou falando hoje para vocês faz parte do SUS, nada mais. É uma educação também em saúde, que nós vamos continuar trabalhando em outras aulas, gente. Agora a gente vai entrar em vacinação, saúde. Muitas e muitas aulas vão ser sobre isso, tá, gente? E ciência também a gente se fala em saúde, tá? Aí depois eu tenho ali a estratégia da saúde da família. Tá, gente? Eu vou falar sobre todos esses por quê? Porque eu quero chegar ao que realmente vocês têm que saber. Para saber o que eu quero, o que vocês tenham que saber, vocês precisam, a gente precisa de um conceito. E aí, estratégia de saúde da família. O posto de saúde do Independência, o posto de saúde do centro, o posto de saúde de qualquer bairro de São Gabriel, de qualquer cidade do Brasil, ele é chamado UBS. Vocês já devem ter lido na frente, Unidade Básica de Saúde. Dentro dele funciona a ESF, a Estratégia de Saúde da Família. Vocês já devem ter visto na frente. ESF15, ESF13, um número lá, quer dizer um número daquela estratégia na cidade. E o que é essa estratégia? Também não existia antigamente, depois surgiu. É um modo preferencial de organizar a atenção primária no Brasil, tá? A SF deve estar o mais próximo possível das pessoas e dos locais onde elas moram, oferecendo cuidados primários em saúde de forma acessível para a população. Precisa ser também resolutiva, ou seja, resolver a maior parte dos problemas ali, sem ter que mandar para o hospital, sem ter que mandar para frente. Os problemas básicos, tipo assim, hoje eu tô com gripe, não Covid, né, gente? Um gripe, um resfriado comum, eu resolvo ali. Não precisa eu para o PA, para o plantão do hospital, não precisa eu me internar no hospital. Subentende-se que esse problema... Agora, se eu preciso de transpiração, você está posto ver? Não, né? Ele vai identificar e vai me mandar para frente para eu ir para uma lista de espera para receber um plano e fazer um processo, né? Em âmbito hospitalar, é um processo mais complexo, mas a identificação pode começar ali, com exames básicos ali, com a orientação de toda a equipe. Isso foi criado, gente, porque antes, era como eu disse para vocês, a pessoa estava resfriada, ela internava no hospital uma semana. Aí todos os estudantes da saúde, as pessoas começaram a pensar, médicos, será que para um resfriado eu necessito ficar lá tirando a vaga de alguém que está num acidente, que está num problema grave, uma semana dentro do hospital? Não, a gente sabe que isso a gente pode melhorar em casa, ninguém precisa ir para o hospital por causa de um resfriado, a não ser que tenha problemas derivados desse, né? Então, você pensou que você pode ver aí, né? Ela também, então, tem que resolver a maior parte desses problemas, fazer promoção e educação em saúde. O que é promoção e educação? Ir nas escolas,
ir nas casas através dos agentes de saúde que vocês já devem ter recebido, que começa a fazer a promoção e educação e ver se vocês precisam de alguma coisa lá. Eles respondem primariamente, começa por eles na estratégia, né? Vir até as escolas, fazer programas para vocês, tá? Prevenção da gravidez na adolescência, das DSTs, que o ano que vem vocês vão trabalhar mais. Começa por eles, o pré-natal. Quanto mais resolutivo o atendimento, mais eficiente se torna o SUS. Quando eu posso a maioria das vezes no posto, na estratégia de saúde da família, mais eu vou melhorar o SUS, tá? E depois a gente vai falar o que são, afinal, indicadores de saúde, que é o que nós estamos chegando que a gente quer. De acordo com a Organização Pan-Americana, os indicadores de saúde contêm informações sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde do sistema, tá? A gente interpreta esses indicadores de saúde e, através dele, pode chegar, então, vamos ver o que a gente precisa. É algo complexo, tá? Cada ano pode mudar esses indicadores. E quais os tipos que a gente tem? A gente tem muitos, tá? Os principais são a taxa de crescimento da população, proporção de idosos naquela população, índice de envelhecimento, quanto a população está envelhecendo, taxa de fecundidade, quantos de filho ela está tendo, taxa de natalidade, quantos bebês estão nascendo numa determinada época, mortalidade, que idade mais morrem, esperança de vida ao nascer, esperança de vida após os 60 anos, mortalidade por infecção, mortalidade por causas desconhecidas, por tipo de doença e por doença transmissíveis. Há muito, né, gente, muitos indicadores, entre outros. Onde que eu consigo esses indicadores? A Secretaria da Saúde que faz esses indicadores. Todo dia vocês acompanham lá do Covid, aqui em São Gabriel, que sai na prefeitura ou nos blogs. Quantos positivados no dia, quantos óbitos, por exemplo, quantos curados, quantos estão isolados, lá no seu indicador. Existe alguém que trabalha no SUS para calcular aqueles indicadores. Porque é através daqueles indicadores que eu vou programar o que eu tenho que fazer. Por exemplo, se está tendo muita mortalidade ao nascer, então vamos focar que está tendo algum problema lá naquilo lá. A expectativa de vida não está muito alta. O que está tendo, né, que não está sendo muito alta essa expectativa de vida? Eu peguei alguns dados de São Gabriel, tá, gente? Consegui alguns dados na internet. Não consegui todos, porque agora com essa pandemia tá difícil eu conseguir. Se fosse aula presencial, gente, vocês mesmos eu ia passar para vocês e vocês iam pesquisar esses dados, né, nos postos, na Secretaria de Saúde, ia ser um trabalho. Mas como não tá tendo, eu pesquisei alguns e vou para vocês. O ano, a taxa de natalidade ficou 12,92. Expectativa de vida ao nascer em 2010, São Gabriel tinha uma expectativa de vida de 74,31 anos. Deve aumentar essa expectativa. O Brasil é mais ou menos 75, né, gente? Mortalidade geral por sexo masculino, 279, feminino, 230. Mortalidade infantil 2014, 15,69. Por que vocês acham aqui que tem mais mortalidade do sexo masculino do que feminino? O que vocês acham que influencia esse índice? Vamos pensar. Eu disse para vocês, a gente tem que pensar. Pensar a nossa saúde, pensar o nosso sistema. É nosso, é a nossa vida. Por que morrem mais homens do que mulheres? Tem causas que... Vocês acham que as mulheres se cuidam mais do que os homens? O homem geralmente bebe mais, fuma mais, se envolve mais em acidentes de trânsito, se envolve em brigas, corre o risco de ser assassinado. Concordam comigo ou não? Sim. Pararam para pensar nisso? Sim. Pode falar, Gabriele. Eu concordo com a senhora. Que abriu o microfone. Isso. Gente, não tenham medo de falar. Na aula vocês têm que falar. Como eu disse, vocês têm que começar a pensar. Isso aqui não é só conteúdo de ciência, gente. Isso é a vida de vocês.
Vocês que têm que começar a pensar e me dar as respostas, né? Então, por isso mas vocês podem pensar por que mais, né? E aí, no final, gente, depois de tudo isso, eu quero saber se alguém tem dúvida e quer perguntar. Eu quero que vocês leiam essa semana, leiam novamente esse texto. Se tiver dúvida, me pergunte no privado. Procurem mais na internet se vocês quiserem sobre isso, tá? Façam isso. Eu não vou pedir para vocês irem lá no posto e na Secretaria da Saúde por causa do Covid, né? Porque senão eu ia pedir para vocês verem a realidade de perto. No momento a gente está impossibilitado de fazer isso, mas o bom seria a gente ver como é que funciona isso, né? Como é que funciona realmente isso na prática. Esse ano a gente ficou impossibilitado de fazer, foi uma pena, né? Espero que as turmas futuras a gente possa ir lá, que o importante é ver de frente. Mas todos vocês já devem conhecer mais ou menos e viram quais as funções. Então, no final ali, eu quero que vocês, depois de ler tudo isso, façam aquelas atividades, mas com as palavras de vocês, gente. Eu não quero que vocês copiem da internet nem tentem tirar do texto. Não tem no texto as respostas. É pensando e na interpretação de vocês, tá? Que vocês vão... Não sei se alguém quer perguntar, quer abrir o microfone? Sora, Guilherme. Sora, eu não vou conseguir ficar muito tempo mais na aula, que eu tô com 6 de bateria e se desligar aqui acabou a bateria. Então tu assiste a gravação depois, tá? Tá. Número 1, o que é saúde para você? Vocês dizem, responder as perguntas. Na verdade, estão em forma de perguntas, mas é para vocês pensarem. O que é saúde para você? A Gabriele já respondeu aqui para mim, eu já falei, e todo mundo vai fazer seu conceito. Aquele teu conceito, Gabriele, se tu quiser colocar, tá certíssimo. Os outros vão pensar e vão fazer, tá? O que é saúde para vocês? Além de não estar doente, eu quero que vocês me respondam bem o que vocês pensam que é. Número 2, vocês acham que os indicadores de saúde apontados acima estão diretamente ligados às condições de saúde das pessoas? Porque vocês acham que aqueles indicadores de natalidade, expectativa de vida, mortalidade, está ligado à saúde? Por quê? Vão me dizer. Número 3, você acha que o posto de saúde do seu bairro atua de forma a melhorar os indicadores de saúde? Vocês já devem ter ido lá, né? É o do bairro de vocês, não é o do centro, não é o do bairro Cidade Nova, é o bairro que vocês moram. Se alguém não morar do Independência, faça do bairro que mora, tá? A 4, agora quero que você assuma 3 papéis diferentes da nossa sociedade. Vocês vão se imaginar que vocês estão o governo, tá? Pode ser o prefeito da cidade, o presidente do país ou o governo do estado. Preferência, acho que é melhor para vocês imaginar que seja o prefeito, tá? Da cidade. E daí vocês primeiro fazem que vocês são governo, depois um jornalista pesquisando o SUS e depois vocês como usuários do SUS. Vocês vão se colocar nessas 3 situações, pode ser uma por vez. O que você faria em cada papel para valorizar e melhorar o SUS e esses programas de saúde que a gente falou? SF e todos os programas que o SUS traz, vocês podem até pesquisar os programas do SUS, transplante de órgãos, vacinação, todos. No papel de governo, o que vocês fariam? No papel de jornalista, que é investigativo, o que vocês fariam? E no papel de usuário, vocês vão citar. E para vocês entregar até dia 10 de maio. Dúvidas, entre em contato comigo. A gente vai ter mais uma aula, tá, gente? Semana que vem. E vocês comecem a fazer e tirem as dúvidas na próxima aula de novo. A gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula. Então, eu quero que vocês comecem a ler, tirem um tempinho para ciências para tirar as dúvidas, tá? Vocês viram que é tudo pessoal, não é nada cópia, vocês não vão fazer cópia, vocês vão se colocar no papel de governo, jornalista e também de usuário, vocês vão ter que pensar para fazer. Eu quero que vocês pensem, gente, pensem. Não tenham medo de errar, mas se eu entregar errado, professora, não tem problema, eu vou ver a intenção de vocês fazerem, eu vou corrigir e dizer para vocês que estava errado, mas vocês tentaram, tentem fazer, tá? Dúvida, vocês falem comigo. Eu quero saber se alguém tem dúvida ainda, porque eu vou ter que encerrar a aula, gente, que eu tenho no 6º ano após. Agora é a hora.
Se também quiserem anotar para a próxima terça para tirar alguma dúvida, pode perguntar. Ninguém com dúvida? Eu vou encerrar a gravação, tá, gente? Para a gente poder encerrar a aula, então.